dia, crianças! Meninas lindas, meninos lindos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham tido uma semana maravilhosa na presença do Senhor, né, crianças? A gente vai estar dando início a mais uma aulinha da escola dominical e que vocês estejam aí, tudo prontinho, tudo preparado para assistir a aula de hoje, né? A aula de hoje é uma aula abençoada, criança. Como todas as outras aulas, essa também é uma aula muito importante que vamos aprender nessa manhã. Tá bom, meus amores? Mas antes disso, vamos estar fazendo uma oração para agradecer ao Papai do Céu por mais essa oportunidade que Ele nos dá, tá bom? Você aí de casa, que tá aí sentadinho, fecha os seus olhos junto com a tia, tá bom? Vamos fechar os olhinhos para estarmos orando ao Senhor? Vamos, Sofia? Vamos. Vamos estar orando ao Papai do Céu. Já fechou os olhinhos, crianças? Tá tudo certinho aí? Então tá, vamos lá, vamos estar orando. Papai do céu, nós te agradecemos por mais essa oportunidade uma oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigada por nossas famílias e pelos livramentos que o Senhor nos dá todos os dias. Papai do céu, abençoa cada criança, os seus papais, os seus lares, vai guardando e abençoando a cada dia, porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém! Ok, crianças? Vamos estar dando início a mais essa aula, que estamos na aula de número 11, criança. Olha só, já estamos na aula de número 11, que tem como título O Amigo e Seu Último Jantar. Será o que é esse último jantar, né, crianças? O amigo e seu último jantar. Olha só, que coisa boa. Não é bom, crianças, ter um jantar com pessoas maravilhosas, com pessoas queridas, a qual nós amamos? Olha que bênção, crianças. E hoje a gente vai estar falando do último jantar do nosso amigo. E quem é o nosso amigo? Jesus. E o versículo de hoje, crianças, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Tá, crianças? Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, tá? Que fala: Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado para nós, tá bom, crianças? E a aula de hoje, crianças, a gente vai estar falando, primeiro, a tia vai estar falando de como começou tudo. Foi lá no Egito, lá uma história antiga, o povo de Israel, eles viviam lá no Egito como escravos, eles sofriam, trabalhavam muito como escravo. E o Papai do Céu foi vendo toda aquela situação e prometeu que ia tirar eles daquela escravidão. E quando o Papai do Céu promete, o que acontece, crianças? Acontece que quando o Senhor, Ele promete, Ele faz. Não é verdade? Quando o Papai do Céu promete, pode ter certeza que Ele vai fazer. E foi assim que Ele fez com aquele povo de Israel que estava sendo escravo do Egito. Aí o Papai do Céu veio, trouxe todas aquelas pragas. E até quando aquele faraó libertou todos os israelitas e falou: pode ir embora, estão livres. Eles foram embora, só que o Papai do Céu pediu que eles fizessem um banquete, fizesse uma festa para comemorar a
a sua libertação ali do Egito. E o que eles iam precisar, crianças, para estar fazendo esse banquete? Eles iam estar precisando do cordeiro, eles iam assar um cordeiro. Olha só, crianças, para a festa, que coisa boa. Eles iam precisar de vinho, eles iam precisar de pão sem fermento. Naquela época não podia ter fermento no pão. E iam precisar de ervas amargas. Isso foi o que eles fizeram para fazer aquele banquete maravilhoso que o Senhor tinha falado. Para quê? Para comemorar a sua libertação. Eles precisaram do cordeiro para ser ali assado para a festa. Eles precisaram do vinho, né, crianças? Olha que maravilha, do pão, olha que coisa. Eles precisaram das ervas amargas, tudo isso para fazer o seu banquete. Só, crianças, que muito tempo depois veio Jesus. E Jesus, ele veio como nosso cordeiro para nos salvar. Só que aí Jesus, ele sabia que ele ia ser sacrificado no lugar do cordeiro. Olha só, a gente não ia mais precisar do cordeiro, criança. Não ia mais precisar. Por quê? Porque nós temos Jesus no lugar do cordeiro. E aí, quando ele viu que estava chegando próximo do seu fim aqui na terra, ele falou para os 12 apóstolos, né? Deixa eu te mostrar aqui para vocês. Ele falou para os apóstolos que ele ia fazer um jantar também. Olha só que maravilha, crianças. Eles iam fazer um jantar para celebrar a Páscoa. Sabe aquela Páscoa lá que eu tinha falado lá no Egito? Então, agora era Jesus. Jesus que ia fazer esse banquete com os apóstolos para celebrar a Páscoa, tá? Para celebrar aquela festa, que era o último jantar. E, na verdade, criança, realmente era o último jantar, porque Jesus, ele ia ser sacrificado, né? Aí Jesus orou pelo pão, né? Ele orou pelo pão e falou que aquele pão representava o corpo. Esse é o meu corpo que é partido por vós, que é dado por vós. Olha só, crianças, que diferença. Agora o pão representava o corpo do nosso Senhor, nosso Salvador. E o vinho, crianças, ele representava o quê? O sangue de Cristo. Mas os apóstolos assim ficaram assim, nossa, do que ele está falando? O que significa tudo isso? Mais para frente, eles iam entender o que significava tudo aquilo. A gente não precisava mais do cordeiro, não precisava mais assar o cordeiro. Por quê? Porque a gente tem Cristo, que representa tudo isso. Ele pegou o pão, criança, ele repartiu entre os apóstolos, entre todos os discípulos aqui. Eu não sei se está dando para vocês verem, crianças, os discípulos aqui pequenininho. A tia não pôs os copos tudo porque não ia caber, né? Mas ele repartiu o pão, ele colocou o vinho em cada copinho para servir aos seus discípulos. Olha que maravilha, olha que bênção, criança, participar do último jantar com o nosso Senhor Jesus. Não é uma bênção, crianças? E foi assim que o Senhor, ele falou para os apóstolos que ele ia, né? Ele ia subir, ele ia sair dali, mas ia ficar o pão e o vinho que representava o seu corpo e o seu sangue de Cristo. Vocês entenderam, crianças, o que é a Páscoa? Mas a tia vai estar aqui falando de uma maneira assim, melhor para vocês estarem entendendo, tá bom? Vocês vão falar assim, a tia vai mostrar um negócio aqui para você. Tá vendo aqui, crianças? O que é isso aqui? Esse é um coelho. Aí você vai falar, você pensa assim, tia, mas o coelho, ele não é a Páscoa? Não, crianças, o coelho não é a Páscoa. O coelho, ele não representa o nosso Senhor. Mas e o chocolate, crianças? Não. O chocolate, muito menos, crianças. Não tem nada a
chocolate e o coelho é só para tirar o sentido da verdadeira Páscoa, que é o que, crianças? Que é Cristo. A verdadeira Páscoa não é o coelho, não é o chocolate que representa a Páscoa. Tudo isso é só para tirar o sentido do que é a Páscoa para nós, né? E o cordeiro? Vocês lembram, crianças, que a tia falou para vocês do cordeiro? O cordeiro, ele não precisa mais ser assado. O cordeiro agora é o nosso Senhor Jesus. Agora nós temos o cordeiro. Lembra que eu falei para vocês? O nosso cordeiro hoje é o Senhor Jesus. Vocês estão vendo aí? Nós não precisamos mais desse cordeiro. Por quê? Por que nós não precisamos? Porque nós temos Jesus. Jesus, ele é o cordeiro. Ele é que significa a nossa Páscoa. Ele que fez o sacrifício por nós. Foi o nosso Senhor Jesus. Então, crianças, vocês sabem o que significa o pão? Vocês sabem? A tia vai colocar aqui pertinho para vocês estarem vendo melhor. O pão, ele significa, que nem a tia falou lá quando mostrou o pão para vocês, o corpo de Cristo. Isso que significa o pão hoje. Significa o corpo de Cristo, que morreu por nós, que foi sacrificado. O pão, ele simboliza o nosso Senhor Jesus, que sofreu, crianças, naquela cruz. Nosso Senhor. Nós não merecemos isso, criança, porque nós somos pecadores. Mas o Senhor Jesus, por amor a nós, ele fez esse sacrifício na cruz para nos salvar. Ok, crianças? E o vinho, crianças? Vocês sabem? Vocês lembram do vinho? Vocês lembram que uma vez por mês, crianças, na nossa igreja, é celebrado a ceia. E aquele suquinho de uva que os irmãos entregam, aquilo ali significa o sangue de Cristo. Ele simboliza, é um símbolo do sangue de Cristo, que foi ali sacrificado. Vocês lembram que fazem isso na nossa igreja? Então, esse significa o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, crianças, o sangue de Cristo, tá bom? Esse é o que o vinho simboliza para nós, tá bom? Mas, crianças, olha só. E o que aconteceu, crianças, no terceiro dia? Vocês sabem o que aconteceu no terceiro dia? No terceiro dia, o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou, crianças. Olha que maravilha! Aleluia! Nosso Senhor, ele ressuscitou. Ele sofreu naquela cruz. Fizeram um monte de dodói no nosso Jesus. Mas ele venceu. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou por amor a nós, crianças. E tia, por que ele fez tudo isso, Senhor Jesus? Por que ele fez tudo isso? Ele passou por tudo isso, ele sofreu. Ele fez tudo isso, crianças, por amor. Foi por amor a nós, por amor a mim, por amor a você, por amor ao seu papai, à sua mamãe. Porque nós não éramos merecedores, crianças. Mas hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Hoje nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, que é o pão, que a tia mostrou aqui para vocês, o pão e o vinho. E tudo isso, crianças, nós só temos isso hoje, porque o nosso Senhor Jesus nos deu essa oportunidade, porque o nosso Senhor Jesus, ele fez isso, crianças, por amor a nós, por amor, por amor. Tudo isso que o Senhor fez foi por amor. Nunca esqueçam, crianças, foi exclusivamente por amor a nós que o Senhor Jesus fez isso. Fez tudo isso. Se algum dia alguém falar assim, mas por que o Senhor Jesus sofreu tanto? Por que precisava de tudo isso? Sim, porque somos pecadores. Ele fez isso porque ele nos ama. É um amor que não tem medida, um amor sem limite.
Esse é o amor que Jesus tem por nós. Amém, criança? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que vocês venham ter uma semana abençoada na presença do Senhor, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, crianças. Amém?